Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muita paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso estudo das quartas-feiras. Hoje vamos estudar uma lição de Emmanuel e é uma alegria estar aqui com vocês em mais esta noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire a todos, nos abençoe, nos permita encontrarmos o amparo da espiritualidade amiga que nos auxilie nessa busca do entendimento para vivermos de uma forma mais voltada para as leis divinas. Então, nosso boa noite, nosso abraço aqui, a Lari já conosco aqui no Insta, também a Ana Bia, boa noite, bem-vindas. Aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, o nosso boa noite, o nosso abraço para a Lourdes Galvani, a Irani Zucatelli, o Diego Romão, a Cris Mesquita, a Edna Markovics, Odete Oliveira, Aparecida Nogueira de Oliveira, também Salvador, Bahia, a Cida Baldan, o Ailton Cosmo Rodrigues e todos os demais amigos e amigas que já estão conectando aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. A Elizabeth Fonseca aqui também no Insta. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje feriadão, né? Dia do trabalho. Lembrando que trabalho é uma das leis divinas, né? Tão importante na nossa vida. Os espíritos definem que toda ocupação útil é trabalho. Então, aquela visão apenas do trabalho profissional não é bem essa que a doutrina espírita adota, né? Tudo aquilo que nós fazemos que seja útil para nós ou para o semelhante é trabalho, certo? Então, que todos nós possamos ter sempre um trabalho, né, uma atividade útil para realizarmos. Nosso boa noite a todos que foram chegando aqui já com o transcorrer da live, Najib Saba, Lázaro Oliveira, a Mara Roseli também conosco, boa noite. Aqui também a Cida Baldan está dizendo que está baixo o som. Então, Cida, eu estou precisando trocar esse microfonezinho aqui e ainda não deu certo, viu? Mas não vai, estou tentando ainda. A Deise Florencio, amiga da Pensilvânia, boa noite, Deise. Antônio Luiz Sampaio, muito bem-vindo. A Jane Aparecida, a Márcia Lima, Mari Batista, Zizi Cristóforo, a Loiva Carnop. Que legal, muito bom, muitas amigas, muitos amigos aqui conosco, muito bem-vindos, tá bom? E hoje então, pessoal, nós vamos estudar a lição 101 do livro Fonte Viva de Emmanuel, com uma lição bastante interessante chamada A Cortina do Eu. Não é do eu, é a cortina do eu, entre aspas, né? Vai falar muito da nossa personalidade, né? Do nosso apego às nossas coisas, da importância que damos a nós mesmos. Então, muito nesse sentido vai girar a lição. E o Emmanuel, nessa lição, amigos, ele vai comentar um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, que está no capítulo 2, versículo 21. Quando lá está dito por Paulo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. As falas de Paulo são muito profundas, né, importantes para a gente analisar. E vejam que o Emmanuel desenvolve uma lição, né, em cima de uma frase, às vezes muito mais curta que essa. Então aqui ele está dizendo, né, no sentido de que muitas vezes nós buscamos aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, aquilo que nós achamos que é o melhor de acordo com a nossa concepção.
Ou seja, muitas vezes nós achamos que nós entendemos as coisas melhor do que Deus, do que Jesus. Nós nos valorizamos demais da conta, muitas vezes, né? E ele está dizendo aqui que a gente busca, né, muito aquilo que nós queremos e não o que é de Cristo Jesus. O que seria de Jesus, né? Aquilo que Jesus propõe, que vem nos exemplificar as leis divinas, né, a vivência no bem. Então, o que Jesus propõe para nós é o Evangelho, nós estamos cansados de saber. Mas nem sempre a gente consegue viver de acordo com aquilo que Jesus propõe. O importante, amigos, é que nós espíritas temos uma questão lá no Livro dos Espíritos, que é a 625, quando Kardec perguntou, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos disseram Jesus, né? Então, se Jesus é o nosso guia e modelo, é para que nós nos espelhemos nele, né? Para que nós façamos esforços de vivermos de acordo com aquilo que ele propõe, de acordo com a forma como ele viveu. Lógico que nós teremos dificuldades, ninguém vai conseguir viver, né, plenamente como Jesus fez, mas que a gente possa se espelhar nele no máximo possível, né, no dia a dia da nossa vida. Aí o Emmanuel continua então dizendo assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Ou seja, nós estudamos a mensagem do Cristo, nós achamos interessante, importante, tudo isso a gente reconhece, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Romilda, a Vera Maria Correia, o Zete, tudo bem? Bem-vindos. E os amigos aqui da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, muitas amigas e amigos aqui conectando, muito bem-vindos. Então, voltando aqui ao raciocínio, nós muitas vezes reconhecemos que a mensagem do Cristo é bela, é importante, mas isso não quer dizer que a gente a coloque em prática na nossa vida. Então a gente admira, a gente acha bonito, a gente comenta, até ensina a outros, né? Fala da mensagem de Jesus, mas viver na nossa vida, aí que está a dificuldade, né? Nós temos então uma dificuldade por levar a mensagem de Jesus à prática. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Vocês se recordam, quando Jesus esteve entre nós, quantas vezes que ele falava: eu faço a vontade do Pai. Ou seja, Jesus estava plenamente entrosado com as leis divinas, cumpria tudo aquilo que Deus espera, né, de seus filhos, que somos todos nós. Jesus já havia compreendido e já vivia essa mensagem. Então agora ele veio para nos ensinar o caminho. Para que a gente alcance evolução, pessoal, para que a gente encontre uma condição de vida melhor, com mais paz, com mais felicidade verdadeira, nós precisamos tentar seguir nos passos de Jesus, né? E é interessante que, nesse sentido, eu ouvi outro dia uma palestra do Arthur Valadares, que é muito bom, né? Creio que a maioria de vocês conhece. O Arthur fala que existem alguns arquétipos do Evangelho, né? Ele coloca assim, 4 arquétipos do Evangelho, quer dizer, pessoas que se comportam de formas diferentes diante da mensagem do Cristo. Então ele diz que existe, o primeiro grupo de pessoas é aquele das pessoas indiferentes. Aquelas pessoas que nem ligam para o Evangelho, né? Não têm interesse, não têm desejo de aprender, de buscar. O segundo grupo é constituído da multidão. O que é a multidão? São aqueles que buscam Jesus apenas para satisfazer as suas necessidades, buscam Jesus para uma cura, né? Para pedir na oração o auxílio.
e depois que resolve o problema, se afastam. Então esses eles colocam como a multidão. Depois existe um grupo dos discípulos, aqueles que querem aprender com Jesus, né? Que estudam sua mensagem, que querem aprender com ele, tem Jesus como mestre, mas que ainda não praticam. E um grupo ainda mais seleto chamado apóstolos. Os apóstolos são aqueles que já estudaram a mensagem do Cristo e já estão colocando em prática na sua vida. Então eu creio que nós estamos no grupo dos discípulos, né? Tentando ser discípulos. Nós estamos tentando aprender com Jesus, mas precisamos avançar para a condição de apóstolo, no sentido de vivermos a mensagem do Cristo em cada dia de nossa vida. Tudo bem, Rose? Boa noite. Lucifaria. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na página Espiritismo Brasil. Muito bem-vindos. Então, a Loiva dizendo que gosta muito do Arthur, né? Ele é excelente, né? São desses espíritos aí que vieram para nos ajudar, né, Loiva? Jovem, é um espírito velho num corpo jovem, né? Que a gente aprende muito com ele. Muitos amigos e amigas aqui, boa noite para todos, viu? Uma alegria perceber a presença de vocês em pleno feriado, muita disposição, né, pessoal? Fico feliz de ver o interesse de vocês pelos estudos, né? Aqui também conosco o Carlos Brasiel, de Sul de Minas. Bem-vindo, viu, Carlos? Vamos ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Parece que por enquanto está tranquilo, né? Mas vejo aqui quantas amigas e amigos. Fico muito feliz com a presença de todos. Pessoal, só um minuto. Eu esqueci de colocar aqui a bateria no notebook. Um minutinho, por favor. Tem horas que a gente tem umas falhas aí de logística, né? Sempre deixo em ordem, hoje eu esqueci. Pronto. Aí o Emmanuel... Desculpa, pessoal. A gente de vez em quando falha, né? Eu tento fazer o melhor, mas nem sempre. Aí o Emmanuel continua dizendo: por trás da cortina do eu, né, que é o título da mensagem, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Ou seja, é como se nós carregássemos uma cortina, né? Literalmente falando. Ou seja, nós enxergamos muito diante de nós mesmos. É nesse sentido. Nós somos muito focados em nós mesmos, em nossa opinião, em nossos conceitos, em nossa personalidade. É como se essa cortina, né, que eu vejo muito eu mesmo, eu tivesse dificuldade para enxergar mais perfeitamente a minha volta, né, do que é a vida, a visão de um espírito imortal, me impede de ver além de mim mesmo, né? É como se a gente, em tudo que a gente olhasse, a gente enxergasse muito de nós, de nossas opiniões, de nossos interesses. A Loiva está dizendo, somos egoístas mesmo, né? Infelizmente. Então, é nesse sentido de um egoísmo e de um orgulho junto, né, Loiva? Porque a gente se valoriza demais. É aquela ideia de que nós nos vemos demais, né, nas situações. Queremos que as coisas sejam do nosso modo. Então, assim, a gente tem dificuldade de compreender a mensagem do Cristo, porque muitas vezes, né, nós nos vemos demais, né? O Ailton está dizendo parar de olhar no espelho, né? Tem até uma fala aqui seguinte que fala nesse sentido, né? Então, com relação a Jesus, a gente acha bonito seus ensinos, mas muitas vezes não estamos prontos para eles, né? Nós estamos com outros interesses ainda. Então diz assim: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes
E observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então ele diz para a gente nos examinarmos imparcialmente, veja bem. Imparcialmente é aquela ideia de que a gente não fique querendo achar desculpa para as nossas atitudes equivocadas. Porque às vezes a gente é orgulhoso e a gente diz, não, eu não sou orgulhoso, eu ajo assim por causa disso e daquilo. A gente vai sempre ter uma justificativa para atenuar as nossas imperfeições. Então ele está dizendo, nos examinemos imparcialmente, né? Sem querer colocar justificativa, desculpas. Então ele diz que nós temos muito capricho individual, né, no serviço do bem. Ou seja, nós queremos as coisas muito a nosso modo. Às vezes a gente vai trabalhar numa tarefa, né, uma caridade, uma tarefa caridosa, um serviço no bem, e a gente quer colocar muito do nosso ponto de vista. Às vezes, sem perceber, a gente acha que sabemos mais que os outros, que a forma que a gente entende é a melhor, que as nossas, aquilo que a gente planeja é o melhor. Então, o Emmanuel ele vai dizer ainda, a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Vocês se recordam da lenda de Narciso, né? Rapidamente relembrando, era aquele jovem, né, muito belo, mas muito vaidoso. E diz a lenda, né, que esse jovem desprezava aquelas moças, né, pretendentes a um relacionamento com ele, achava que nenhuma estava à sua altura, ninguém era tão merecedora dele, vamos dizer, né? E diz a lenda que em certo momento ele se vê, né, parece que nas águas de um rio, e ele vê a sua beleza, né? Ele fica admirado com a sua própria beleza e ele se apaixona pelo próprio reflexo. Então, é aquela ideia, né? Ele se apaixonou por si mesmo, né? Não via outros, só enxergava a si mesmo. Então, essa lenda é uma crítica, né, ao egocentrismo e ao excesso de vaidade, que a gente precisa se observar, nos observarmos sempre para ver se não temos um pouco de Narciso aqui em nós, né? Será que a gente não se endeusa demais? Porque uma coisa, amigos, é nós gostarmos de nós mesmos, isso é importante, né? É importante que a gente se ame, né? Porque tem pessoas que não aceitam a forma que tem, né? Tanto fisicamente quanto moralmente. Então a pessoa está insatisfeita consigo mesma, isso é ruim, né? A gente precisa se amar, reconhecer que temos limitações, mas nos perdoarmos, né? E buscarmos avançar a cada dia. Mas daí a dizer que vamos ser apaixonados por nós mesmos, nos sentirmos os melhores, os mais belos, os mais importantes, aí é muito de narcisismo, né? Que a gente precisa tomar um certo cuidado. Deixa eu me ver aqui se tem mais algum comentário de vocês. A Lourdes Galvani está dizendo, somos muito egoístas, queremos tudo do nosso jeito, né? E não é isso, né? E aí a gente tem problema até de relacionamento, né, Lourdes? Porque a gente não aceita muito a forma do outro, né? A gente quer do nosso jeito e nós somos os melhores e assim vai, né? O Ailton está dizendo, parar de olhar no espelho. Mas aí é difícil, né, Ailton? A gente precisa, alguns momentos, né? Mas é olhar, né, no espelho sem excesso de admiração, né? Olhar naturalmente, nos enxergando como
uma pessoa comum, né? Que tem os seus erros, seus acertos, e buscarmos viver da melhor forma possível, né? A Zilda Santa Lúcia aqui conosco também, muito bem-vinda, que assim seja. Vamos continuando. E tantas amigas aqui também, né? Não consigo nem cumprimentar a um por um, mas sejam todos muito bem-vindos. O Gerson Francisco também sempre deixando a sua mensagem. E o Emmanuel continua dizendo, nos seres mais queridos, vejam bem, aquelas pessoas que nós amamos, né? O irmão, uma pessoa do lar, uma família mesmo consanguínea. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. Olha o que Emmanuel está dizendo. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. É impressionante isso, né, amigos? Pensar que, muitas vezes, aquela pessoa querida do nosso lar, do nosso círculo afetivo, né? Se a gente analisar bem, o Emmanuel está dizendo que a gente não tem um amor mais puro por essa pessoa. Ele está dizendo que nós amamos aqueles em nós mesmos, ou seja, se essa pessoa começar a agir de forma muito diferente daquilo que nós estabelecemos como o melhor, de acordo com os nossos pontos de vista, né? Ele está dizendo que nosso amor enfraquece. Para a gente perceber o quanto que nós ainda carregamos de nós mesmos, até no amor que nutrimos pelos entes queridos, né? Isso faz sentido, amigos, porque a pessoa que ama verdadeiramente, ela ama a outra pessoa da forma como ela é, não é isso? Esse é o amor verdadeiro, independente da forma de ser do outro. Não importa se a outra pessoa pensa diferente, não importa se a outra pessoa age de forma que a gente não aprova, não importa se a pessoa tem preferências políticas, religiosas, sexuais diferentes da nossa, quem ama, ama e ponto final. Agora, muitos de nós, como Emmanuel está dizendo, enfraquecemos o amor porque o outro não está correspondendo à forma de ser que nós queremos que ele tenha. Vocês estão entendendo isso? É muito grave, né? Muito sério. Porque isso, no fundo, também envolve uma falta de respeito, né? Que a gente precisa começar a se entender bem. A gente não está respeitando a forma de ser do outro, né? E ele diz que a gente vai enfraquecendo. E isso é verdade, né? A gente sabe disso. Quanto que a gente diz assim, eu estou muito desapontado com tal pessoa, né? A pessoa não corresponde, eu tento ensinar, eu tento falar, a pessoa não segue aquilo que eu falo. Então a gente vai enfraquecendo. Mas o amor verdadeiro, ele é incondicional. O que é incondicional? É que não tem condição nenhuma. Não importa isso ou aquilo. Não importa preferências, não importa forma de ser. Amamos porque amamos e ponto final, né? Então isso é lição para a gente tentar rever os nossos conceitos, né? A Loiva Carnap está dizendo aqui, isso pode ser percebido quando há divergências políticas entre pessoas da mesma família, chega ao ponto de romper laços. E não foi isso que aconteceu, né, na última eleição presidencial? Quantos familiares que se distanciaram, romperam, né? Romperam os relacionamentos porque pensavam diferente. Olha o ponto que chega, né? Irmãos, como a Loiva está colocando aqui, pessoas da mesma família. Então, esse é um amor? Será que isso é amor? Né? O amor mesmo, quando a gente vê, por exemplo, uma mãe que ama seu filho,
O filho é ingrato, às vezes o filho é criminoso. É a mãe que vai lá visitá-lo na prisão, né? Isso é amor incondicional, né? É esse que nós precisamos aí tentar desenvolver em nós. Então essa lição serve muito para a gente fazer uma autoanálise, né? O Ailton está dizendo, nos faz lembrar a turma que corre atrás da estética a qualquer custo, mesmo que corra risco de vida, né? Então, aí o Ailton está lembrando um ponto, né? Da busca, da beleza, né? A preocupação com a plástica, com a beleza plástica, com a estética, né? É um direito também, né? Se a pessoa se sente melhor, tem todo o direito de fazer a cirurgia plástica. Mas desde que o corpo não seja, né, o tesouro da vida, né? Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se a gente elege o corpo como principal motivo da nossa vida, esquecemos das coisas da alma, né? Então, cuidar do corpo é muito bom, mas desde que não haja excesso, né? A Zuleide Carvalho está dizendo, nós mulheres amamos nos olhar no espelho. Sim, a gente sabe disso, as mulheres têm algo assim mais, né? No sentido de uma vaidade, vamos dizer, não estou querendo dizer uma forma ofensiva. A mulher tem uma vaidade mais natural, né? Se preocupa bastante com a beleza, o homem já é, muitos homens, né? Nem todos, mas muitos já são mais, né, relaxados nesse ponto, não se preocupam tanto com a beleza, com a estética, apesar que a coisa tem mudado, né? Mas não tem nada de errado, né, Zuleide? As mulheres terem esse cuidado, desde que, amigos e amigas principalmente, não seja algo excessivo, né? O grande problema está nos excessos. É a teoria budista até, né? A teoria do meio. Nem lá, nem cá. Porque tudo que a gente excede é ruim. Então, uma vaidade no sentido de se cuidar, de se mostrar bela, de cuidar do seu corpo, da aparência, muito bom. Mas o excesso, aquela vaidade excessiva, né? Que a pessoa fica até depressiva, dependendo de alguma situação, aí já é ruim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, o Márcio está lembrando, né? Cuida do corpo pensando na saúde, aí sim, né? No sentido da saúde, é lógico que a gente precisa mesmo. Vamos avançar mais um pouquinho? Legal, Zuleide. Aí o Emmanuel diz assim, nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Traduzindo em miúdos o que o Emmanuel está dizendo aqui. Imagine um trabalho na casa espírita, né? Aqueles de nós que frequentamos a casa espírita, que somos espíritas, ou se alguém de outra religião, um trabalho, né, comunitário ali no seu grupo religioso. Então a pessoa ali no trabalho, né, um trabalho no bem que vai ser realizado em equipe, o Emmanuel está dizendo o quê? Para a gente perceber que muitas vezes nós somos ativos e interessados em fazer aquele trabalho, desde que aceitem as nossas ideias. Desde que a coisa caminhe mais ou menos da forma como a gente acha que é o melhor. Ou seja, queremos ter da nossa visão naquele trabalho. E geralmente nós achamos que nós temos os melhores projetos, a melhor forma de ver, né? E aí, amigos, quando o trabalho é idealizado por outro, quando a outra pessoa é que tem uma ideia melhor, quando as coisas são direcionadas com planejamentos de outros, o Emmanuel está dizendo que às vezes a gente perde um pouco do interesse no trabalho. E não é verdade isso? Se a outra pessoa, por exemplo, acha que a nossa opinião não foi a melhor,
que a forma que o outro pensou é melhor. Então a gente se magoa, se chateia e a gente desanima, né, do trabalho. A gente pode até fazer, mas não faz com aquela empolgação como se fosse, né, aquilo que nós planejamos, a ideia que nós demos. Então o que acontece? A gente deveria compreender que estamos todos trabalhando em equipe para a mesma causa, que é a causa do Cristo, né? Cada um oferece de acordo com a sua capacidade, com as suas possibilidades, mas é um grupo para unir forças. Um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra, né? O trabalho, existe diversas formas de trabalhar em conjunto. E nesse ponto, às vezes a gente preocupa demais com a forma do... por exemplo, na casa espírita, às vezes confere uma tarefa para outra pessoa, que às vezes a gente fica incomodado achando assim, por que não ofereceram para mim? Eu poderia fazer melhor do que a outra pessoa. Vejam se nós não temos isso, né? Às vezes nós queremos as tarefas principais para nós, não achamos que o outro não está pronto e nós preocupamos demais com a tarefa que é atribuída ao outro. Isso me lembra uma fala do Evangelho, que está no Evangelho de João, quando Jesus conversava com Simão Pedro. Eles conversavam ali algumas coisas e Pedro, percebendo que João, o evangelista, né, um dos apóstolos, Pedro percebendo que João vinha caminhando mais atrás, o Pedro perguntou para Jesus, e quanto a este, né, que era João? Quais os planos que tens para ele, né? Como se Pedro perguntasse para Jesus quais tarefas que João teria, para ver se ele teria uma tarefa mais importante, né? E nós sabemos que João foi o último a desencarnar. O plano de Jesus para ele foi diferente. Os outros discípulos morreram martirizados, né? Muito antes. E João viveu até mais de 90 anos na ilha de Patmos, onde ele escreve até o Apocalipse. E na hora que Pedro pergunta para Jesus, Jesus responde a ele, que te importa a ti? Segue-me tu. Vejam que fala importante, amigos. É como se Jesus dissesse para ele, Pedro, não se preocupe com a tarefa de João. Não se preocupe com o que os outros estarão incumbidos de realizar. Realiza a tua. Faça a tua parte da melhor forma. Então, assim na casa espírita, um aplica passe, o outro é médium, né, de manifestações mediúnicas, o outro faz visita a enfermos, o outro trabalha ali organizando a casa espírita, o outro coordena grupo de estudos, o outro faz palestra, cada um tem uma atividade. Então não fiquemos observando a tarefa do outro, né? Procuremos focar na nossa, procuremos dar conta daquilo que estamos incumbidos para realizar e façamos o nosso melhor. Essa é a ideia, né? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Então, a Deise Florencio dizendo aqui, cooperação e não competição para um bom trabalho em equipe. A Deise disse tudo, né? Cooperação e não competição. E a gente compete muito ainda, né? Mesmo no meio espírita, nós ficamos meio que disputando, né? Ah, por que não para mim? Essa tarefa eu que merecia. Então, é nesse sentido, para a gente ficar atentos aí como estamos agindo, né? O Márcio Rosa está dizendo que fica grato por saber que o próximo está fazendo o seu melhor, se aprimorando, e ele gosta de levantar a autoestima dos amigos. Isso é legal, né? Outro dia comentei no fato da gente elogiar mais, né? Nós somos bons para críticas, para criticar. Mas a gente deveria elogiar o semelhante, o colega de trabalho, o amigo de equipe, né, da casa espírita, da religião que frequentamos. Façamos elogios, é tão bom isso, a gente vai se sentir bem e aquele que recebe também vai nos sentir mais
acolhedores, né? Vai estreitar laços de amizade. A Celina está dizendo, querer aparecer mais e ser elogiado. Então, é bem isso, né? Às vezes a gente, o ego, né? O orgulho, a gente quer muito elogio, quer o destaque, né? A Suene Maria Silva também está dizendo que já viu gente abandonar o centro por isso, é justamente, né? E a Irani Zucatelli dizendo, ninguém é melhor que ninguém. Pois é. Então, que a gente tenha. E a Loiva fechou aqui o raciocínio dizendo que é o melindre, né? É bem isso, amigos. O melindre é um problema muito sério, que a gente, às vezes, muitos abandonam a casa espírita, como foi dito aqui, né? Por causa de pequeninas coisas, que alguém falou isso ou aquilo, não aceitou a sua opinião, né? Achou que está excluído. Então a gente precisa somar forças e não ficar dando vazão a essas pequeninas coisas, né? A Edna Markovics também dizendo que infelizmente já viu muito isso nas casas espíritas, né? Não julgando ninguém, lógico. Não estamos, né, pensando em ninguém especificamente, mas num geral que isso acontece. Continuando, Emmanuel diz: aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Mais ou menos no mesmo sentido, né? Se for do nosso modo, tá bom. Se for de outro jeito, a gente não vai colaborar tanto. Aí ele diz, se nos achamos em posição superior, ou seja, nós, numa condição ou financeira ou intelectual, né, nos sentimos superiores a outra pessoa. Então, se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Então, vejam como isso é muito certo. Aqui ele está falando também da caridade material, né? Muitas vezes, se nós percebemos alguém mais frágil, né, materialmente falando, com poucos recursos financeiros, a gente dá até, né, valores mais altos, desde que sejamos reconhecidos. Principalmente se outros observam o nosso ato generoso, para que isso, né, nos engrandeça, a gente se sinta, né, muito caridoso, desde que a pessoa, né, seja grata, que nós possamos ser lembrados por aquele ato caridoso, que a pessoa tenha gratidão para conosco, aí a gente ajuda, a gente faz, desde que sejamos reconhecidos, né? Então, esse é um benefício que a gente leva ao outro, mas que não é verdadeiramente caridade. Porque caridade não é o ato em si. Caridade é o amor, é o sentimento que a gente coloca naquela atitude que praticamos, né? Com qual sentimento que eu doei aquele dinheiro ou aquele benefício para outra pessoa? E outra coisa, caridade mesmo é incondicional também, não se espera recompensa. A gente ajuda não esperando nenhuma retribuição e nem a gratidão daquele que recebe. Essa é a caridade verdadeira. Por isso que está lá no capítulo 13, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Olha a colocação de Jesus, que uma mão não saiba o que faz a outra, para dar aquela ideia que deve ficar em segredo os nossos atos generosos, apenas entre nós e Deus, né? E Deus nos recompensará, mas sem que a gente fique esperando por isso. E aí o Emmanuel diz aqui, né? Então, diante das criaturas menos abastecidas, menos fortes, como ele diz, né?
menos abastadas do que nós ajudamos. Mas se a gente se depara com uma pessoa, por exemplo, com muitos recursos financeiros, uma pessoa de posses, né? Ou uma pessoa com grande inteligência, uma pessoa de relevância, para essa pessoa, o Emmanuel está dizendo que a gente não oferece nenhum sorriso. Porque a gente tem aquela coisa, né, de que aquela pessoa, nós sentimos que ela é superior a nós e isso já incomoda. Então, a gente não reconhece o valor do outro, a gente tem dificuldade. E nem um sorriso oferecemos. A gente mantém-se meio que na defesa, né? Então, por que isso? Por que não elogiar mais, né? Oferecer a nossa espontaneidade de um sorriso, de uma conversa amiga, né? Valorizar a outra pessoa, tudo isso é muito bonito. Deixa-me ver aqui, a Silvia Guerra está dizendo aqui, todas as tarefas da Casa Espírita são muito importantes e temos por dever incentivar o trabalho dos companheiros. Então, olha que legal, né? A ideia não é qual tarefa é mais importante, né, Silvia? Para Deus, pensem, será que Deus considera, não, essa tarefa é mais importante do que a outra? Qual é como que Deus considera, será, né? Lógico que a gente está aqui divagando, né? Quem somos nós para imaginar o que Deus nos analisa? Mas dá a entender que para Deus o que importa não é a tarefa, mas como se faz a tarefa. Porque a tarefa mais simples feita com amor, penso eu, tem muito mais valor diante de Deus do que aquela tarefa de alta importância perante as pessoas, mas feita com orgulho, com vaidade, com arrogância, né? Sem amor verdadeiro. Então, para a gente estar sempre aí se analisando, né? A Edna está dizendo, uma pessoa feliz contagia o ambiente e não precisamos ser melhores que ninguém, basta fazer diferente. Legal, viu, Edna? Muito bom, isso mesmo. E Elicer Fialho está dizendo que sempre ajudou nos bastidores, né? O bem tem luz própria. Então, o legal é isso, né? Que a gente tente fazer a caridade, né? De uma forma silenciosa, né? Não precisa sair contando aí, né? Aos quatro cantos. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Então, a Giovana Penteado lembrando, né? Lei de sociedade. Legal isso da Giovana, porque lei de sociedade é uma das leis morais. É a lei dos relacionamentos, como a gente convive, né? Muito bem colocado pela Giovana, porque a lei de sociedade é muito importante, né? Como a gente trata o outro, como a gente convive, se estamos tendo uma convivência saudável, né? Muito bom. Vamos avançar aqui. E o Emmanuel vai continuar dizendo, em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Que interessante, né? Virtude rodeada de vícios, ou seja, a gente já está tentando, né, conquistar uma virtude, mas ela não está ainda pura, né, verdadeira. Ela está cheia de vícios. E o conhecimento, que é tão importante, são as duas asas, né, do amor e do conhecimento, da sabedoria. E o conhecimento dignificante sufocado pela ignorância. Então, e quando a gente começa a querer desenvolver as duas asas, né, que nos elevarão na condição espiritual, né, galgar uma elevação espiritual, mas que a gente vai meio ainda, né, cheio de vícios, cheio de ignorância, com muita participação da nossa personalidade, né? Tudo isso sempre, amigos, porque já foi dito aqui, a questão do egoísmo e do orgulho, os grandes males, né?
Quando a gente coloca muito de nós mesmos em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vemos, queremos que seja do nosso jeito, queremos destaque, queremos reconhecimento. A gente precisa trabalhar isso, né? Devagarzinho. A hora que a gente perceber que está buscando muito nossa valorização, trabalhemos um pouco esse orgulho, né? Quando a gente está querendo muito destaque, muito o melhor para nós, cuidemos um pouco desse egoísmo. E o Emmanuel encerra a mensagem dizendo: entretanto, aí ele vai dar aqui uma solução, né, para isso. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa felicidade, dentro da glória de viver. Olha que o Emmanuel é até poético, né? O que ele está dizendo? Graças a Deus que Deus também faz uso de recursos mais drásticos, né? Recursos que nos auxiliarão a vencermos esses problemas que a gente tem dificuldade. Então, quais são esses recursos? A dor e muitas vezes a morte do corpo. Porque tanto a dor quanto a morte vão nos levar a reflexões profundas sobre nossa vida, sobre nós mesmos. E a dor, tanto a dor quanto a morte, vão operar transformações em nosso favor. Porque nós seremos levados a pensar na vida, em tudo que fazemos, por que aquilo aconteceu. Por exemplo, pensemos no André Luiz do livro Nosso Lar. André Luiz, que era aquele médico orgulhoso, né, arrogante, pouco espiritualizado, que se entregou a tantos excessos, ele mesmo conta isso no livro. Ele desencarna e vai, lógico, né, sintoniza-se com a dimensão de umbral. Ele é atraído para lá pela sua condição íntima de alma, né? E o que ele faz? Ele vai ficar nessa dimensão por 8 anos. Foi o tempo necessário para ele se despir de muito orgulho, de tudo aquilo que o atrapalhava de poder enxergar de uma forma diferente. Ele precisou de 8 anos para reconhecer o Criador. Ele chegou naquele momento, né, que ele faz aquela oração sentida, e ele pensa, deve haver um Criador, né? Deve haver um Senhor, porque a vida não pode ser apenas isso. Então, quando ele chora reconhecidamente, né, que ele implora a Deus o auxílio, ele é auxiliado na mesma hora. Então, se não fosse a experiência dolorosa da desencarnação, provavelmente ele continuaria com seu orgulho, com a sua arrogância, e não se modificaria. Então, para a gente ver que Deus faz uso, né, de recurso, a dor na nossa vida, por exemplo, uma doença que surge, né, uma dificuldade da vida, nos faz repensar a vida. Então, são situações que nos ajudam quando nós não conseguimos realizar essa transformação por nós mesmos, né? Esses recursos divinos é que vão nos ajudar. Pessoal, perdão aí, minha cachorrinha está agitada e eu estou sozinho em casa e não tem ninguém para dar uma assessorada lá. A cachorrinha está agitada, acho que latindo nos cãezinhos da rua. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário para a gente encerrar então. Acho que por enquanto tudo em ordem, né? Ninguém acho que fez mais nenhum comentário, alguma dúvida não. Tudo certinho? A Andrea está dizendo, pega ela, mas se eu trouxer ela aqui para esse cômodo, ela vai, aí ninguém ouve mais nada aqui. Então, Elisser Fialho está dizendo, o amor faz de você
faz você humilde sem se humilhar. Olha que legal, né? Ser humilde sem se humilhar. É muito bem colocado isso. Obrigado, a Lourdes está dizendo, deixa a cachorrinha à vontade, né? Ela está lá na dela, né? É perto aqui onde ela está. Só fechei a porta para não vir tanto barulho, né? Se eu deixá-la aqui comigo, aí não sai nada. Tudo bem então, amigos? Vou convidar aqueles que quiserem continuar mais uns minutinhos para a nossa oração final, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, pessoal? A Celina falou que nem havia percebido. Então tá muito focada no estudo, viu, Celina? Porque eu acho que o barulho aqui, bom, pelo menos aqui para mim eu ouvi bastante, né? Eu acho que o microfone segura um pouco. Então a Suene está dizendo, né? Foi o orgulho que levou, né, o André Luiz para o umbral. Sim, né? Não só o orgulho, mas também todas as atitudes, né? Muito assim de extravagância, de excessos, né? Era uma pessoa que preocupava-se muito mais com o corpo do que, né, com a questão espiritual. E ele depois reconhece isso, né? Legal. Bom, a Terezinha Medeiros também dizendo que nem ouviu muita cachorro, então tá bom, né? Acho que o microfonezinho abafou um pouco o som, porque aqui para mim ficou bem alto. Vamos fazer a nossa prece então? O Anderson Tavares aqui também. Um abraço, Anderson. Tem pedido de oração, né, da Selma para o Bruno Emanuel Sanches. Obrigado, Ercília. Eu que agradeço vocês, viu, pela companhia, pela presença. E vamos então aproveitar esses momentos finais para agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida aqui nesse planeta. Quantas oportunidades tivemos hoje, amigos? Vocês já pararam para pensar que cada dia de vida aqui são oportunidades renovadas? Desde que nós tenhamos olhos de ver, como disse Jesus, nós perceberemos em cada momento do dia oportunidades, quer seja para um simples cumprimento, né? Cruzamos com alguém na rua, desejar um bom dia, cumprimentar com um sorriso, né? Realizar um pequenino favor para alguém que a gente vê ali necessitado, dentro do lar, tendo um pouco mais de paciência com aqueles que convivem conosco. Ou se estamos sozinhos, orar por aquela pessoa que sabemos necessitada. Vejam quantas possibilidades todos os dias de vida nós temos. Então, precisamos aproveitar, amigos. Eu repito sempre isso, que nós precisamos aprender a viver não apenas para nós mesmos. Porque tem muitas e muitas pessoas que só enxergam a si mesmos, como diz a lição de hoje. A pessoa só vê as suas necessidades, o seu interesse, os seus desejos. Ela está focada apenas em si mesma. Não consegue enxergar meio palmo à frente. E a gente deveria, né, para nossa felicidade, começarmos a perceber um pouco mais a nossa volta. Observemos aqueles que convivem conosco, ou observemos um vizinho, ou um colega de trabalho, ou um amigo da casa espírita. Procuremos dar mais atenção para as necessidades desses irmãos. Às vezes a gente não percebe, a pessoa está carregando uma aflição. Às vezes a pessoa está carente e a gente não consegue enxergar isso. Porque estamos muito preocupados conosco. Ah, eu preciso disso e daquilo. A minha vida está assim ou assado. Procuremos tirar o foco de nós. Olhemos à nossa volta. Quanto mais enxergarmos o outro, nossa vida fica mais leve. Nossos problemas se tornarão menores.
porque assim estaremos dando um golpe no egoísmo. E ao contrário do egoísmo, estaremos praticando a caridade. Por que que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação? Porque a caridade é o antídoto do egoísmo. Quanto mais pensamos no outro, menos egoístas nos tornamos. E são os maiores males, né? O egoísmo e o orgulho. Então, vamos pedir a Deus sempre que nos dê sabedoria para aproveitarmos as oportunidades de percebermos mais o nosso irmão, vivermos de forma a conviver e não apenas viver. Nós precisamos aprender a conviver, viver junto, enxergar o outro. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre, para que isso possa se tornar mais frequente em nossa vida. Que nós passemos a conviver, ofertando cada vez mais do nosso amor, da nossa bondade, da nossa paciência, da nossa tolerância, estabelecendo elos de amizade cada vez mais forte. E que Deus nos abençoe sempre, que os bons espíritos amigos possam visitar os lares que pedem auxílio, que todos aqueles que enfrentam provas e expiações mais duras sejam amparados pelos espíritos trabalhadores do Cristo, e que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, nos deixando o remédio salutar, para que nos dê forças novas, bom ânimo e mais esperança. E assim, em nome de Deus e de Jesus, o Mestre, encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, viu, meus amigos, minhas amigas. Obrigado, Vera Correia, Lucifaria aqui no Insta. Lari, muito obrigado, viu, minhas amigas queridas, todos aqui da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Quantas mensagens sempre tão fraternas, né? Romilda Martiniano aqui também deixando sua mensagem. Cris Mesquita, Andréia Fernandes, Sueli Capovilla. Quantas amigas aqui, né? Sônia Maria, Clorecido Carmo, Mari Batista, Terezinha Medeiros, Isabel Costa, Auresina Santos, Inês Davanzo. Que legal, viu? Muito obrigado pelo carinho de todas e de todos vocês. Ana Bia também acompanhou aqui conosco. Ana, professor nada, né, Ana? Obrigado, viu, querida amiga? Tão carinhosa aí, o carinho de vocês, que agradeço muito. Sou apenas um irmão tentando compartilhar, né, um pouquinho que a gente aprende, mas não tenho, né, capacidade de ser um professor não, né, longe de mim. Mas agradeço, Ana, o carinho a todos vocês, pela bondade, pela companhia, e desejo de todo o coração que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, que sigamos confiantes, a cada dia buscando, né, aprendermos um pouquinho mais, vivermos mais fraternalmente e com mais paz no coração. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, ou aqueles que estudam conosco também, né, o livro Nosso Lar, na próxima segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus, meu abraço fraterno a todos.